Olá, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez aqui presente, juntos. Graças a Deus por mais esta oportunidade. Como trabalhador da Casa dos Espíritos, hoje estaremos estudando mais um pedacinho do Evangelho de Jesus. E hoje é o que eu gostaria de estudar. É muito interessante. O que Jesus espera de nós? O que ele espera de nós, né? Deus nos pede o que será? O que ele espera que nós, como seres humanos, vivemos na Terra? Entendo que ele pede, em primeiro lugar, a reforma íntima, a cura da nossa alma. O Mestre Jesus, ele pede que nós cresçamos imbuído no entendimento fraterno. Nos deixou tanta coisa boa através dos seus ensinamentos, desde o princípio da manjedoura até o Gólgota no Calvário, quando ele trouxe grandes ensinamentos, sabendo que poderia modificar, mas preferiu morrer na cruz para que pudéssemos entendê-lo e procurarmos absorver com mais profundidade os teus ensinamentos, através das parábolas e dos seus ensinamentos da época. Jesus trouxe grandes ensinamentos, esperando que nós o venhamos de braço, em busca de uma luz, porque ele está de braços abertos, esperando que nós cresçamos em espírito para a evolução que nós queremos sempre. É o nosso progresso. E o progresso ele se dá de várias maneiras. E é da lei da natureza que todos nós possamos progredir. Precisamos nos progredir em Jesus, em Deus, progredir em Cristo, que irá nos libertar, trazendo para nós grandes ensinamentos. Este é o ensinamento. O que Jesus espera de nós. Ele está esperando que nós o façamos para nós. Às vezes vivemos com muita briga, com muita discussão. E por que existe a família? A família é justamente para que a gente comece se entender com o outro, como irmão, amigo, parentes, primos, pais, mães, como filhos. O entendimento fraterno, a convivência começa ali. É no lar que começa o grande educandário, o educandário fraterno para a nossa evolução. Jesus está sempre de braços abertos, esperando que nós nos unamos os nossos pensamentos e possamos viver em harmonia. Fé, sentimento, sintonia, desenvolver a nossa moralidade, desenvolver tudo aquilo que traga, são ferramentas preciosas para a nossa evolução espiritual. São ferramentas que trazem alegria, né? Isso está ligado às nossas ações e às ações que trazem reações. Sabemos que cada ação tem suas reações, né? É necessário que façamos coisas maravilhosas, benéficas, porque sabemos que os resultados, pelo menos, se não for coisa boa, também não compromete, mas são coisas interessantes e maravilhosas. Isso é o mais interessante, porque a nossa consciência sabe o que faz, sabe o que é certo. Naquilo, no lugar onde estivermos, onde estamos, ou a etnia religiosa, em qualquer lugar, em qualquer momento, as leis que regem aquele padrão da cidade, do estado, do país, seguimos as suas leis. Mas dentro do nosso coração, do nosso espírito, as leis espirituais estão acima de tudo para o nosso entendimento, para a nossa evolução, para o nosso caráter como pessoa, porque é a única maneira de nós irmos nos colocando
nosso coração aberto dentro desse trabalho espiritual que é Jesus, que Ele pede que nós venhamos, né? É um novo renascimento de pensamentos, tomarmos atitude que irá nos fazer refletir nos mundos atuais. Jesus, a caminho do Gólgota, passou por um momento difícil, mas a intenção era mostrar para nós como suportar e entender, porque nós não entendíamos e às vezes ainda não entendemos. E vamos dar valor no decorrer dos anos, às vezes dos séculos, isto se nós tivermos um objetivo. É preciso que a gente tenha um sentido maior de vida para que a gente possa também valorizar a todos aqueles que buscam. Este seria um caminho mais correto. É da lei, é a nossa reflexão, é mudar nossa vida. O evangelho que nós temos nas mãos é da lei de Deus. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado dentro do nosso meio de trabalho, do nosso estado de espírito, do lugar que nós nos colocamos. O que é mais interessante e o que não é tão interessante, né? Nós somos a herança maior do Pai, o Pai que é o Criador. Hoje, um aniversariante seria da doutrina que veio trazer para nós. Somos agraciados pelos exemplos e estudos dos seus conhecimentos no Evangelho interpretado, à luz do Espiritismo, né, pela pureza de ensinamento, pelos primórdios da época de Jesus, que foram resgatados ao longo dos anos, os ensinamentos que já existiam daquela época, através do nosso querido irmão Allan Kardec, esse grande trabalhador espiritual, enviado por Jesus, que trouxe para nós a codificação, como interpretar melhor o Evangelho, as parábolas, os ensinamentos, acreditando também como um trabalhador da seara de Deus, que ele começou o seu trabalho espiritual de investigação e trazendo grandes conhecimentos a Allan Kardec, né? E isto a gente só tem que agradecer por tudo. Aqui vai um pouco da história de Allan Kardec, que eu não poderia deixar de falar hoje, pelo ensinamento que ele trouxe para nós. Ele foi um educador, um escritor, um tradutor francês, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard. Rivail nasceu em Lyon, na França, no dia 3/10/1804. Descendente de antiga família católica de Lyon, foi criado no protestantismo. Iniciou seus estudos em sua cidade natal, Allan Kardec, e desde jovem mostrou inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Foi levado para o famoso Instituto de Educação de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, onde estudou até formar-se pedagogo em 1824. Após retornar para Lyon, e dominando vários idiomas, entre eles alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol, Allan Kardec traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação. E em 1828, com sua esposa Amélie Gabrielle Bourdeau, fundou um grande estabelecimento de ensino e dedicação a ministrar aulas. Durante vários anos, Allan Kardec foi secretário da Sociedade de Frenologia de Paris e participou ativamente dos trabalhos da Sociedade de Magnetismo, dedicando-se à investigação do sonambulismo, de transe
de clarividência e de vários outros fenômenos, expandindo com isso a vontade de aprofundar cada vez mais nos pensamentos sobrenaturais. Já após os 50 anos de idade que ele começou, com o apoio de sua esposa, que era 9 anos mais velha que ele, e era uma pessoa dedicadíssima, soube compreender Allan Kardec e dar a ele todo o apoio para que ele pudesse desenvolver o seu trabalho espiritual, porque ele era um investigador, além de ser um grande cientista e professor, E vindo com essa lançar-se em suas obras, e ele lançou um dos livros, Livro dos Espíritos, com uma visão profunda das nossas dúvidas. Então trouxe para nós grandes respostas, dúvidas, e que ali tem muitas respostas para as perguntas, que muitas vezes a gente questiona e nós encontramos tudo que nós precisamos, as nossas indagações. Lembrando que o Cristo diz, é preciso nascer de novo. E aí vem o nascimento, porque nessas obras são maravilhosas, Quando o Cristo fala que nós precisamos renovar as nossas mentes e nascer de novo, dentro desses livros de Allan Kardec, do Evangelho de Jesus, existe, por exemplo, na casa de meu pai há várias moradas. Como é que nós vamos entender isto? Na casa de meu pai há várias moradas. Um exemplo, reconcilia-te primeiro, antes da grande viagem. Por que reconciliar com meu irmão antes da grande viagem? O que vai acontecer comigo a partir do momento que eu desencarnar? Para onde é que eu vou? São dúvidas que às vezes a gente... Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo também, Meu reino não é deste mundo. Então, da onde que surge isso? Para onde que é? O reino dele não era deste mundo? Então, são questionamentos, são questões que faz com que a gente pare um pouco, comece a pensar, comece a entender e fala, não, espera um pouquinho, tem alguma coisa que eu preciso entender melhor. Isso também está no Evangelho, Então, são algumas questões muito interessantes que faz a gente pensar com mais profundidade, Porque o Espiritismo, ele vem trazendo para nós esses conhecimentos a respeito da vida. Hoje, a ciência já comprova muitas coisas. Então, é necessário que nós não venhamos simplesmente achar que é um período só, é uma vida só. Não, são vários momentos, são várias situações, são vários exemplos. Portanto, Jesus é o caminho. Deixamos nossos erros, nossas dúvidas para trás. Porque quando você teve ou tem alguma dúvida, algum problema, ou fez alguma coisa, nós nunca podemos imaginar e dizer assim, eu fiz muitas coisas erradas, acho que eu não mereço. Não, sempre há tempo de renovar. Se nós formos analisar há 200, 300 anos atrás, o que nós fomos também. Então, tudo é uma evolução. Hoje, a gente cresceu um pouquinho, amanhã vamos crescer um pouco mais. O que nós não podemos, a partir do momento que nós já temos consciência e sabemos o que estamos fazendo, é cometer de novo os nossos erros ou voltar em erros gravíssimos, porque, tendo conhecimento das nossas atitudes, será maior, é como se fosse em dobro, porque fazemos consciente. Quando a gente faz alguma coisa consciente, então os nossos compromissos se tornam muito mais complicados. É como se fôssemos pagar com juros e correções monetárias. Então, tudo que tivemos que fazer consciente, então vamos fazer consciente para o lado mais proveitoso, para o lado melhor, para o lado mais agradável, O lado mais fraterno. Eu acho que isso é muito mais interessante. Então, a gente deixa os nossos erros e nunca falamos... Eu não tenho condições. Sempre há um momento. Allan Kardec começou depois dos 50 os estudos. Ele não começou antes. Era uma pessoa extremamente católico e ele conseguiu depois, na igreja presbiteriana. E ele teve aula com Pestalozzi, um grande cientista, um homem trabalhador também, que se dedicou muito. E ele trouxe os ensinamentos para a França. Depois que ele teve com Pestalozzi, e procurou introduzir os seus ensinos
porque ele viu que era fundamental. Então ele abriu, né? Então nunca é tarde para nós também começar as nossas práticas. As nossas indagações são normais. É preciso que a gente procure realmente raciocinar e colocar em prática. Porque se nós ficarmos pensando, faço, não faço, devo, não devo, acho que vou, acho que não vou, hoje não dá, amanhã não dá, bom, nunca deu, nunca vai dar. Porque o prazer, o gozo da vida é muito mais gostoso, é muito mais interessante, é muito mais alegre. E a vida não é assim, não é? Então nós temos nossas obrigações, a partir daqueles que conhecem pelo menos, trabalhar de uma maneira amena e colocar em pauta o trabalhador como um ser a serviço do Cristo, a serviço de Jesus, porque na verdade é seu serviço, é o serviço nosso, é o serviço que eu tenho que fazer. Antes de falar alguma coisa, ou jogar uma pergunta, ou na dúvida, procurar saber ouvir também, a gente precisa ter o respeito de saber ouvir também, porque cada um está num patamar, cada um está num degrau. O degrau é de cada um, e eu não posso exigir do outro aquilo que ele não pode ainda estar dentro da capacidade do entendimento. Então eu tenho que ter empatia, eu preciso ter um certo cuidado, né? Não ser omisso, não fazer o pré-julgamento, porque o pré-julgamento também significa que eu estou